Bom, então o nosso trabalho é sobre a aquisição de um núcleo complexo. Eu me chamo Register, eu me chamo Michele, e a gente vai entregar um resumo do nosso trabalho para que o pessoal acompanhe então a exposição. Então, na aquisição do núcleo complexo, nós sabemos que ele é constituído por um ditongo decrescente e é constituído por uma vogal silábica e uma vogal assilábica, que é o gli, que não se pode constituir pico silábico, o i ou o u. Para o autor, os ditongos orais decrescentes se identificam em ai, de papai, au, de mal, ei, de anéis, el, de céu, ei, de lei, eu, de seu, il, de rio, oi, de boi, ou, de sou, moi, oi, de moi, e foi, de u. Os ditongos, então, se classificam em verdadeiros, que também são chamados de fonológicos, são aqueles que não podem ser reduzidos, ou seja, são constituídos da forma subjacente por duas vogais, pai ou cé. E falso, também chamado de fonético, é o resultado do espraiamento do nó vocálico da consoante que o segue, ou seja, é uma vogal na forma subjacente, como em peixe e carteira. A diferença entre os ditongos verdadeiros e falsos é a forma subjacente. No português brasileiro, a aquisição do núcleo complexo tem início com a estrutura vogal-gli. Nos estudos de Bonilla, analisando as diferentes sequências que constituem os ditongos decrescentes, afirma que a estrutura silábica do núcleo complexo é a segunda a ser adquirida pelas crianças brasileiras, sendo que, no primeiro estágio, elas adquirem consoante vogal, sobressaindo a vogal, no caso do alô. No segundo estágio, consoante vogal-vogal, como pai. E no terceiro estágio, consoante vogal-consoante, como em paz. O surgimento dos ditongos decrescentes está vinculado à aquisição das vogais a, i e u, sendo que a partir do primeiro ano, ao surgimento dos ditongos ao e a, como em au-au, e também a realização do ditongo formado pela vogal i, como em caí. No que se refere à aquisição dos ditongos decrescentes, os dados apontam para o início com a vogal baixa, como vogal base, seguida do glide dorsal, que mantém com esta o mesmo ponto de articulação. A produção de au é significativa, acima de 80% nas faixas etárias iniciais, seguida pela aquisição do ditongo ai, também como vogal baixa. Quanto à realização das vogais média-baixas, tem-se que ocorre a partir de 1 ano e 4 meses, o que se justifica pelo restrito universo lexical das crianças. O ditongo E teve apenas duas possibilidades de produção, com uma realização, o que se justifica que na língua existem poucas palavras constituídas por esse ditongo, sendo que 243 palavras apresentam o ditongo E, em comparação a 1.837 palavras que apresentam o ditongo AU. O ditongo EL apresenta índices inferiores a 80% em somente 3 faixas etárias, 1 ano e 4 meses, 1 ano e 5 meses e 1 ano e 7 meses. O ditongo OI, na faixa de 1 ano e 6 meses, encontra-se 100% realizado, que demonstra uma aquisição estabilizada. O ditongo EI ocorre em 58,8% dos casos estudados por Bonilla, mas em 54,4% das estratégias de reparo aplicadas, refere-se a apenas 2 palavras, Mickey e leite, onde na primeira a impressão que se tem é que a criança monotonga o ditongo EI.
de Mickey fica Mickey. E na segunda, o leite fica leite. Leite. A não realização do EI se relaciona com a consoante palatal seguinte. Então, sobre a aquisição do núcleo complexo, a gente conclui que a aquisição dos ditongos decrescentes no português brasileiro se relaciona com a sequência dos segmentos que constituem os ditongos. Então, os ditongos constituídos pelas vogais baixas e médias dos tipos vogal base, au, ai, el, e e oi se estabilizam primeiro. Já os ditongos constituídos pelas vogais média altas, tipo vogal base, el, eu, e oi, e os constituídos por vogais altas se estabilizam em tempo mais tardio. Por isso, é negativa a afirmação de que a estrutura vogal glide seja adquirida tardiamente no PB. Quanto à aquisição dos ditongos fonéticos, o ditongo ou sofre monotongação, principalmente quando ocorrem verbos do tipo amarrou, que fica então amarrou, dourar, fica doura. Já em substantivos e adjetivos, a redução não ocorre quando o ditongo se localiza no final da palavra, como em Moscou. Na pesquisa em estudo, o ditongo ou não se realizou. O ditongo ai não se realizou na pesquisa realizada e o ditongo ei não foi produzido em nenhum dos dados coletados. O ditongo ei apresenta um contexto amplo para a sua variação, como por exemplo, beijo, pode ficar beijo, ou beijo, peixe, então pode ficar peixe ou peixe, cadeira ou cadeira, ou cadeira, manteiga, fica então manteiga ou manteiga. O ditongo ai só varia quando é seguido por sh, como em baixa, baixa ou baixa. Entre as estratégias de reparo, então, a primeira delas é que se percebeu que a vogal glide tende para a vogal em 61,4% das estratégias, com percentual significativo em quase todas as faixas etárias, menos nas faixas de 1 ano e 1 mês e 1 ano e 2 meses. A predominância ocorre pela tendência da língua em preservar as estruturas não marcadas. A estratégia vogal glide para vogal-vogal, 3,5% das estratégias utilizadas, apesar de ser possível, ocorre em um número reduzido de crianças, pois é a tendência do português em recusar o hiato. É usada em ditongos com glide coronal, ai, ei, ui. A estratégia vogal glide, transformada em glide vogal, ocorre apenas em ditongos com glide dorsal, au e iu. A estratégia vogal glide para glide aplicou-se somente ao ditongo e não é predominante. A estratégia vogal glide, transformada em consoante vogal, ocorreu somente com glide coronal, ai, ei e oi, em estruturas em coda silábica. O apagamento da sílaba foi constatado apenas em ditongos com vogais baixas, ai e au. A fusão só ocorreu com o ditongo au. Entre as diferenças interlinguísticas na aquisição do núcleo complexo, nós temos, então, os estudos de Bonilha, 2000, no português brasileiro, onde a aquisição do núcleo complexo ocorre no segundo estágio de aquisição da sílaba, em desacordo com os estudos de Fickert, realizados em 1994 com a língua holandesa, o que indica que há determinados padrões nas diferentes línguas, no que se refere à aquisição dos ditongos crescentes com tendência a preservar a vogal base do ditongo. A
As similaridades refletem propriedades da gramática universal, enquanto que as diferenças atestam para as diferenças na estrutura da sílaba e no acento da língua-alvo. Isso, então eu vou explicar. Nós temos 2 capítulos, né? Que é uma continuação, que é sobre a aquisição do onset complexo. Isso. Então ela dá ênfase na estrutura consoante e consoante vogal da sílaba, né? Que é a última a ser adquirida no português, devido à complexidade dela, né? A sílaba é formada por onset e rima. O onset pode ser preenchido por uma ou 2 consoantes. Na segunda opção, o onset é chamado de onset complexo ou ramificado. Visto que o onset complexo possui 2 consoantes, é permitido no português brasileiro nos seguintes grupos consonantais. Tem um exemplo lá, então, que apresenta com os grupos do PR, com as palavras prego, BR, na palavra braço, TR, com a palavra trator, DR, dragão, KR, creme, GR, grama, FR, fraco e VR, livro. Aí tem outros exemplos lá. Planta, do PL, DL, blusa, TL, atleta, KL, claro, GL, globo e o FL, flor. Então, de acordo com a pesquisa realizada por Albano, o português dá preferência por alguns encontros consonantais, não são todos então. O grupo do TR aparece com uma estrutura mais atrativa para o idioma, tem mais palavras então que a gente consegue observar nele. Então depois segue para o PR, BR e o GR. E já os grupos das palavras com FR, PL e KL não são tão comuns, né? São mais limitados então. Nos grupos do KR e o FL, encontram-se em ponto neutro em relação à preferência ou evitação na língua portuguesa então. Então esse estudo tem origem na pesquisa realizada por Ribas, com observação em crianças, 134 crianças ele observou no português, sendo que a maioria, 80 crianças, tem idades entre 2 anos e 5 meses e 3 meses. 5 anos e 3 meses. Então essas produções que foram feitas com 2 meninos e 2 meninas, em cada faixa etária. Então o que se observou nesse caso ali? Que os dados estão separados em 2 grandes tipos de encontro, obstruinte e líquida lateral, da PL, DL, KL, GL, FL, 297 dados. E obstruinte e líquida não lateral, das PRs, BR, TR, DR, KL, GL e FR, foram em 2.385 dados que ocorreu. Então, ali surgem também as estratégias de reparo, né? Quando não ocorre. A líquida lateral, então, como um exemplo ali, em flor, que se pronuncia muitas vezes flor, planta, pranta, bicicleta, bicicleta, bloco, bloco, blusa, blusa e floresta, esta. E as estratégias de reparo nas líquidas não lateral também, com a produção da consoante vogal, e tem a porcentagem então em cada uma delas, né? Por exemplo, em fralda, ficou falda, né? Briga, bliga, substituição da líquida que ocorre, na substituição da obstruinte, em braço, passo, e assim que a gente conseguiu observar as estratégias de reparo então. Concluímos que a maior representatividade é a produção de consoante vogal, redução consonantal, onde as crianças não realizam obstruinte, mas não realizam a líquida também. As crianças preferem produzir a obstruinte desse onset pela impossibilidade de realizar um onset complexo então. Não há estágios intermediários na aquisição da sílaba, consoante, consoante e vogal. Outros estudos sobre a aquisição fonológica relatam também que a criança inicia com a não realização de um onset complexo. Passa para a realização da consoante vogal, por exemplo, nas palavras prato, que muitas vezes são faladas como pato. Depois a realização da consoante vogal, prato, prato,
e, por último, a realização completa que ocorre. E pode haver estágios intermediários também, onde a criança passaria por uma semivocalização da líquida, para depois produzir a consoante, consoante e vogal corretamente, então. Então, outros dados, a gente viu que a substituição da líquida só acontece a partir dos 2 anos de idade. Assim, com a metatese e apêndice. O uso da metatese nas faixas entre 2 e 3 anos é uniforme, com a movimentação da líquida, consoante, consoante e vogal, em consoante, vogal, consoante. Na palavra pedra, perda, e a partir dos 3 anos e 2 meses, a metatese de sílabas de consoante, consoante e vogal dão origem a outra sílaba, que é a consoante, consoante e vogal. Na palavra dragão, e a estratégia de apêndice inserindo uma cópia da vogal original da sílaba, consoante, consoante e vogal. Estrela, estela, por exemplo, e na produção das sílabas tri e dri, as crianças aplicam a regra de palatização da coronal diante de i. Também ocorre. No que se refere à ordem de aquisição do onset complexo, então a pesquisa de Ribas apontou que a primeira verificação completa ocorre na idade de 1 ano e 8 meses, as produções corretas iniciam aos 2 anos e 2 meses e vão aumentando progressivamente com o decorrer da faixa etária que elas adquirem. E a aquisição completa do onset complexo ocorre aos 5 anos de idade, então somente. E não existe uma ordem de aquisição para o onset complexo, já que o grupo com a líquida lateral e com a não lateral apresentam a mesma idade para estabilizar, né? A aquisição segmental e a de todas as estruturas silábicas estão concluídas até os 4 anos de idade, exceto o onset complexo, que sua realização plena, então, como a gente falou antes, ocorre aos 5 anos de idade somente. E quanto às preferências na produção dos diferentes grupos do onset complexo, vimos que o grupo do R, o português brasileiro, prefere encontros consonantais com o mesmo ponto de articulação, mas a criança produz de maneira mais determinada entre esses grupos. Já com o L, a produção oscila entre os grupos constituídos por obstruinte dorsal e os grupos constituídos por obstruinte labial. Não há itens lexicais como obstruinte coronal e líquida lateral. No que se refere aos ambientes linguísticos favoráveis, então, para o surgimento da líquida na sílaba, consoante, consoante e vogal, a pesquisa dele, então, viu que há variáveis que oferecem a produção correta, que são obstruinte e líquida lateral, que são favoráveis quando o núcleo silábico continha a vogal A, um exemplo na palavra plástico, além de quando a obstruinte é eclosiva labial surda, na palavra placa, por exemplo. A sílaba encontra-se, a sílaba ideal para a produção desse grupo é o plá, do placa, planta, plantinha, planeta. A obstruinte líquida não lateral, então, são favoráveis quando ocorrem as obstruções labiais e sonoras. No caso das palavras, por exemplo, bruxa, livrinho. A sílaba consoante, consoante e vogal está no onset medial, cujo elemento que se segue é a vogal. O, exemplo, podre, é sílaba fraca do pé métrico do acento. No exemplo, cabra. A vogal da sílaba consoante, consoante e vogal é o i, o u ou o a. Exemplo, brinco, bruxo, braço. As palavras coletadas com essas características foram em zebra, abre e livro. Então, as conclusões que a gente chegou se relacionam com a produção de um set complexo pelas crianças, sendo diversificada em relação às estratégias de reparo, né? A produção com realização da primeira consoante, na produção de consoante e vogal, apareceu em maior percentual, então, na pesquisa realizada por ele. E na produção correta, a criança mantém a primeira consoante e, quando é possível, realiza a sílaba corretamente. Então, logo a aquisição de um set complexo vai ocorrer em 2 momentos. O primeiro seria na produção da consoante vogal e depois a produção que ele faz corretamente. E a aquisição de um set complexo no português, então,
a gente definiu como sendo caracterizada por ser a última estrutura a alcançar estabilidade dentro do sistema fonológico da criança. Então, ela só vai se estabilizar mais tarde. Isso vai ocorrer devido à aquisição da sílaba, consoante, consoante e vogal, que ela acontece um ano após toda a aquisição fonológica. E também por não haver a ordem do domínio de diferentes grupos no ON7 complexo. Então, agradecemos então a participação de vocês. Terminamos nossa apresentação. isso. Obrigada.